Bom, subversão é um termo que, se você olhar no dicionário ou no Código Penal sobre esse assunto, normalmente ele é explicado como uma parte de uma atividade para destruir coisas como religião, governo, sistema político e econômico de um país. E normalmente é ligado à espionagem e coisas românticas como explodir pontes, descarrilhar trens, atividade de capa e espada, estilo Hollywood. O que eu vou falar a respeito agora não tem absolutamente nada a ver com clichê de espionagem ou atividade da KGB de coletar informação. Então, o maior erro, o conceito errado, eu acho, é que quando estamos falando da KGB, por alguma razão estranha, e de produtores de Hollywood a professores de ciência política, diga-se de passagem, e aspas, especialistas em assuntos soviéticos, criminólogos que se autodenominam, eles acham que a coisa mais desejável para Andropov e toda a KGB é roubar o esquema de algum jato supersônico, trazer de volta para a União Soviética e vender para o complexo industrial militar soviético. É apenas em parte verdadeiro. Se tomamos todo o tempo, dinheiro e a mão de obra que a União Soviética e a KGB em particular gasta fora das fronteiras da União Soviética, descobriremos, claro, que não há estatísticas oficiais, ao contrário da CIA e o FBI, que a espionagem como tal ocupa apenas 10 a 15% do dinheiro, tempo e mão de obra. 15% da atividade da KGB. Os 85% restantes são sempre subversão. E ao contrário de um dicionário de inglês, dicionário Oxford, subversão na terminologia soviética significa sempre uma atividade distratora e agressiva, visando a destruir o país, nação ou área geográfica do seu inimigo. Então não há românticos lá, de forma alguma. Nada de explodir pontes, nada de microfilmes em lata de Coca-Cola, nada desse tipo. Sem nonsense James Bond. A maior parte, esta atividade é aberta, legítima e facilmente observável se você se der ao tempo e trabalho de observá-la. Mas, de acordo com a lei, esses sistemas fiscalizadores da civilização ocidental, não é crime. Exatamente por causa do conceito errado, manipulação de termos. Nós achamos que o subversor é uma pessoa que vai explodir nossas lindas pontes. Não. Subversor é um estudante que vem para intercâmbio, um diplomata, um ator, um artista, um jornalista como eu fui há 10 anos atrás. Bem, subversão é uma atividade que é uma via de duas mãos. Você não pode subverter um inimigo que não quer ser subvertido. Se vocês conhecem a história do Japão, por exemplo, antes do século XX, o Japão era uma sociedade fechada. No momento em que um barco estrangeiro chega às margens do Japão, o exército imperial japonês educadamente os mandava sumir. E se um verdadeiro americano chega às margens do Japão, digamos uns 60, 70 anos atrás, e diz, eu tenho um aspirador de pó muito lindo para você, sabe, com um bom financiamento, por favor, deixe-nos. Não precisamos do seu aspirador. Se não for embora, eles atiram. Para preservar sua cultura, ideologia, tradição, valores intactos. Vocês não foram capazes de subverter o Japão. Vocês não podem subverter a União Soviética, porque as fronteiras estão fechadas. A mídia é censurada pelo governo. A população é controlada pela KGB e polícia interna.
com todas as lindas figuras lisas da revista Time e Magazine America, que é publicada pela Embaixada Americana em Moscou. Você não pode subverter os cidadãos soviéticos, porque a revista nunca chega aos cidadãos soviéticos. Ela é coletada nas bancas e jogada na lata de lixo. A subversão só pode ser bem-sucedida quando o iniciador, o ator, o agente da subversão tem um alvo que responde à subversão. É um tráfico de mão dupla. Os Estados Unidos são um alvo receptivo de subversão. Não há resposta similar àquela dos Estados Unidos à União Soviética. Ela para em algum lugar no meio do caminho e nunca chega aqui. A teoria da subversão remonta a 2.500 anos atrás. O primeiro ser humano que formulou as táticas de subversão foi um filósofo chinês chamado Sun Tzu. 2500 a.C. Para várias cortes imperiais da antiga China, e ele disse, após longa meditação, que para implementar política estatal de uma maneira belicosa, de verdade, é o mais contraprodutivo, bárbaro e ineficiente lutar num campo de batalha. Vocês sabem que a guerra é uma continuação da política estatal, certo? Então, se você quer implantar com sucesso a política estatal e começar a lutar, esta é a maneira mais idiota de fazer. A mais alta arte da guerra é não chegar a lutar, mas subverter qualquer coisa de valor no país do seu inimigo, até o momento em que a percepção da realidade do seu inimigo deteriora a ponto de ele não perceber você como um inimigo. E o que o seu sistema e sua civilização e suas ambições parecem ao seu inimigo uma alternativa, se não desejável, então ao menos factível. Antes vermelho que ser morto. Esse é o propósito final. A etapa final da subversão, após a qual você pode simplesmente dominar seu inimigo sem disparar um tiro, é a subversão for bem sucedida. Isso é, basicamente, o que a subversão é. Como vocês podem ver, nenhuma menção a explodir pontes. Claro que Sun Tzu não sabia muito sobre explodir pontes. Talvez não houvesse tantas pontes naquela época. Mas o básico da subversão está sendo ensinado a todo aluno da escola da KGB na União Soviética e a oficiais de academias militares, e não sei se o mesmo autor está incluído na lista de leituras para oficiais americanos. Sem falar de estudantes comuns de ciência política, obviamente. Eu tenho dificuldade de achar a tradução de Sun Tzu na biblioteca universitária. Em Toronto e depois aqui em Los Angeles, mas é um livro que não está disponível. Ele é forçado para todo estudante da União Soviética. Todo estudante que se pensa que lidará mais em sua carreira com estrangeiros é o que é subversão. Basicamente, consiste de 4 períodos. Temporalmente. Se começarmos aqui e formos nesse sentido no tempo, certo? Aqui é o ponto inicial. A primeira etapa da subversão é o processo chamado, basicamente, desmoralização. Fala por si só o que é. Leva, digamos, uns 15 a 20 anos para desmoralizar uma sociedade por completo. Por que 15 ou 20 anos? Esse é o tempo suficiente para educar uma geração de estudantes ou crianças, uma geração, um tempo de vida de uma pessoa, de um ser humano que é dedicado a estudar e formar a mentalidade
ideologia, personalidade. Não mais, não menos. Normalmente leva de 15 a 20 anos. O que inclui? Inclui influenciar, ou por vários métodos, infiltração, métodos de propaganda, contatos diretos, não importa muito, vou descrevê-los depois. Várias áreas onde a opinião pública é formada ou moldada. Religião, sistema educacional, vida social, administração, sistema fiscalizador legal, militar, é claro, e áreas de relações de trabalho, trabalhador-patrão. Economia? Ok. 5 áreas. Não vou escrever porque não vamos ter espaço suficiente. Às vezes, quando descrevo todos os métodos, alunos me perguntam: você tem certeza de que isso é o resultado da influência soviética? Não necessariamente. Veja, a tática da subversão sobre a qual estou falando é similar à arte marcial, a arte marcial japonesa. Se alguns de vocês estão familiarizados com essa tática, provavelmente vão lembrar que se o inimigo é maior, mais pesado que você, seria muito doloroso resistir a seu golpe direto. Se uma pessoa mais pesada quer me acertar no rosto, seria muito ingênuo e contraprodutivo parar seu golpe. A arte chinesa e japonesa do judô nos diz que o que fazer? Primeiro, evitar o golpe, e então agarrar o punho e continuar seu movimento na direção em que estava antes, certo? Até que o inimigo bata na parede. Viu? Então, o que acontece aqui é o país-alvo, obviamente, faz algo errado. Se uma sociedade livre, democrática, há vários movimentos diferentes dentro da sociedade, há, obviamente, em toda a sociedade, pessoas que estão contra a sociedade. Podem ser criminosos comuns, em discordância com a política estatal, inimigos declarados, simples personalidades psicóticas que são contra tudo, certo? E, finalmente, para o pequeno grupo de agentes de uma nação estrangeira, comprados, subvertidos, recrutados, certo? No momento em que todos estes movimentos estiverem direcionados em uma direção, ok? Esta é a hora de agarrar este movimento e continuá-lo, até que o movimento force a sociedade inteira ao colapso, à crise. É isso aí. Então esta é exatamente a tática da arte marcial. Não paramos o inimigo, nós o ajudamos ele a ir na direção que nós queremos que eles vão, ok? Então, na etapa de desmoralização, obviamente, há tendências em cada sociedade, em cada país, que estão indo na direção oposta dos princípios e valores morais básicos. Tirar vantagem desses movimentos, faturar em cima deles até, é o maior propósito originador da subversão. Então, nós temos religião, temos educação, temos vida social, temos estrutura de poder, temos relações de trabalho e sindicatos e, finalmente, lei e ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Estas são as áreas de aplicação da subversão. O que significa exatamente? No caso da religião, destrua, ridicularize-a, substitua por várias seitas, cultos, que leva a atenção das pessoas, a fé, seja ela ingênua, primitiva, não importa muito, desde que o dogma religioso basicamente aceito seja erodido devagar e levado para longe do propósito supremo da religião, manter as pessoas em contato com o Ser Supremo. Isso serve ao propósito. Logo, substitua as organizações religiosas aceitas, respeitadas, por organizações fajutas, distrai a atenção das pessoas da fé real e atrai-as a várias fés diferentes. Educação.
Distraia-os de aprender algo que seja construtivo, pragmático, eficiente. Ao invés de matemática, física, línguas estrangeiras, química, ensine-os a história do conflito urbano, comida natural, economia doméstica, sua sexualidade, qualquer coisa, desde que te afaste, ok? Vida social. Substitua as instituições e organizações tradicionalmente estabelecidas por instituições fajutas. Tire a iniciativa das pessoas. Tire a responsabilidade das ligações naturalmente estabelecidas entre indivíduos, grupos de indivíduos e substitua-as por órgãos artificialmente e burocraticamente controlados. Ao invés da vida social e amizade entre vizinhos, estabeleça instituições de assistentes sociais. Pessoas que estão na folha de pagamento de quem? Sociedade? Não. Burocracia. A principal preocupação dos assistentes sociais não é sua família, não é você, não é a relação social entre os grupos da sociedade. A preocupação principal é pegar a vontade do governo. Qual será o resultado do serviço social? Não importa realmente. Eles podem desenvolver todo tipo de conceitos para mostrar que para o governo e para o povo que eles são úteis, certo? Para longe dos elos naturais. Estrutura de poder. Vamos lá. Os órgãos naturais de administração, que tradicionalmente ou são eleitos pelo povo em geral, ou indicados pelos líderes eleitos da sociedade, são substituídos ativamente por órgãos artificiais. Órgãos de pessoas, grupos de pessoas que ninguém elegeu. Jamais. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta deles de jeito nenhum, mas ainda assim eles existem. Um destes grupos é a mídia. Quem os elegeu? Como podem eles ter tanto poder? Poder quase monopolista sobre a sua mente. Eles podem violentar sua mente. Mas quem os elegeu? Como pode? Eles têm a ousadia de dizer o que é bom ou ruim para o presidente eleito por vocês e seu governo. Que diabos são eles? A Spiro Agnew, que era odiado pela esquerda liberal, os chamou de tropa de snobs despudorados. E é exatamente o que são. Eles acham que sabem, não sabem. O nível de mediocridade em grandes estabelecimentos como New York Times e Los Angeles Times, grandes redes de televisão, você não tem que ser um jornalista excelente. Você tem que ser exatamente um jornalista medíocre. É mais fácil sobreviver, não há mais concorrência. Você tem sua bela e boa renda. $100 mil por ano e pronto. Se você é melhor ou pior, não importa mais. Desde que você sorria para a câmera e faça seu trabalho. É isso, não há mais concorrência. Estrutura de poder, vamos lá. Lentamente é erodida pelos órgãos e grupos de pessoas que não têm nem qualificação nem a vontade do povo para mantê-los no poder e ainda assim eles têm poder. Ok? Vamos lá. Junto com isso, há outro processo. Fiscalização, lei e ordem. A organização está sendo erodida. Nos últimos 20, 25 anos, se você vir os filmes antigos, os filmes novos, você verá que nos filmes novos, um policial, um oficial do exército americano, parece burro, raivoso, psicótico, paranoico. E o criminoso parece legal, tipo, bem, ele fuma maconha e injeta droga qualquer, mas basicamente é um ser humano bonzinho. Ele é criativo. E ele é improdutivo só porque a sociedade o oprime. Enquanto o general do Pentágono é sempre, por definição, um burro, um maníaco, um guerreiro. O policial é um porco. Um policial rude, ele abusa do poder. Sabe, uma generalidade, uma generalização como esta, o ódio, a desconfiança para com as pessoas que devem te proteger,
e cumpriu a lei e a ordem, relativismo moral. O processo Ângelo Buono durou 2 anos em Los Angeles. O processo do Ângelo Buono durou 2 anos em Los Angeles. E ainda assim, há alguns advogados que dizem, ok, ele é um bom sujeito, na verdade. Houve testemunhas que disseram, também criminosos, disseram, ora, ele é um cara legal. Um dia eu pedi para ele queimar a casa do meu inimigo e ele não quis. Sujeito legal, erosão. Uma substituição lenta dos princípios morais básicos, onde um criminoso não é bem um criminoso. Ele é um réu, mesmo que sua culpa esteja provada. Há ainda uma dúvida. Matar ou não matar, ser ou não ser. Não matarás, sim. Mas esta fala não pode não ser necessariamente aplicável a um assassino. Não assassinarás, essa deveria ser a premissa. E não matarás. Ok, relações trabalhistas. Nessa etapa, dentro de 15 a 20 anos, nós destruímos os elos tradicionalmente estabelecidos de negociação entre patrão e empregado. A clássica teoria marxista-leninista de troca natural de bens, uma pessoa A tem 5 sacas de cereais, uma pessoa B tem 5 pares de sapatos. E a troca natural sem dinheiro é quando eles negociam entre si. Aí apenas com a introdução da terceira pessoa C, um completo terceiro alienígena estranho que diz, não dê a ele as 5 sacas de cereal, dê-as a mim, e você me deu seus 5 pares de sapato, e eu distribuirei de acordo. Então a economia irá... esta é a morte da troca natural. Bem, os sindicatos foram estabelecidos há 100 anos atrás. O objetivo era melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores, daqueles patrões que estavam abusando de seu direito porque tinham mais dinheiro. Objetivamente, naquela época e inicialmente, o movimento dos sindicatos funcionou de fato. O que vemos agora é que o processo de negociação não está mais resultando no acordo, que leva diretamente à melhora das condições de trabalho e aumento de salário. O que vemos é que após cada greve prolongada, os trabalhadores perdem. Mesmo que tenham aumento de 10% em seus salários, eles não conseguem recuperar por causa da inflação e do tempo perdido. Mas que é isso? Milhões de pessoas sofrem com aquela greve. Porque agora a economia é interdependente. Está entrelaçada com um único corpo. Se antes os siderúrgicos, digamos, 100 anos atrás, poderiam entrar em greve, ninguém sofreria. Agora é impossível. Se um lixeiro entra em greve hoje, o resto da cidade de milhões fica fedendo. Quer dizer, faltará o serviço. Em Quebec, por exemplo, os eletricistas entraram em greve no meio do inverno. Você pode congelar seu traseiro e ainda assim eles estavam em greve. Eles recuperaram o salário? Não, eles perderam. Quem ganhou com isso? Os líderes do sindicato. Qual é o motivo da greve? Melhorar as condições do trabalhador? Não, nunca. Óbvio que não é. Então qual é? Ideologia, para mostrar para esses capitalistas. É a horda obediente de trabalhadores como ovelhas, seguem essa gente e não podem desobedecer, porque se desobedecerem, você sabe o que acontece: piquetes, assassinatos, caminhoneiros baleados por piqueteiros. Em Montreal, por exemplo, vi com meus próprios olhos, que fui correspondente da CBC, Canadian Broadcast Corporation International, como trabalhadores de uma fábrica de aeronaves destruíram computadores e equipamentos na fábrica. E a administração contratou fura-greves. Seus carros foram virados de ponta cabeça e queimados. Suas casas foram queimadas, seus filhos foram intimidados e houve vítimas. Disso vocês podem ter certeza. Por quê? Para melhorar as condições dos trabalhadores? Não, ideologia. Ok, isso é o que basicamente acontece.
Pode ou não acontecer sem a ajuda da União Soviética, mas as tendências naturais estão sendo bastante aproveitadas e exploradas pelos sistemas de propaganda soviéticos. Como? Sempre que o sindicato entra em greve, temos um influxo de propaganda, mídia de massa, disseminação ideológica, os direitos dos trabalhadores. E repetimos como papagaios. Sim, o direito dos trabalhadores. De quem? Dos trabalhadores. Não. A única liberdade do trabalhador é vender o seu trabalho, de acordo com seu próprio desejo e vontade. É tirada dele. Por quem? Pelo chefe do sindicato. Poder ilimitado é dado. Responsabilidade. Quero vender meu trabalho, não por R$2,50 a hora, mas por 2. Eu não tenho direito. Minha liberdade é negada a mim. Eu sei que se eu vender meu trabalho por 2 a hora e não por 3, eu concorrerei melhor com outro cara que é preguiçoso e mais ambicioso. Eu não preciso de R$3, preciso apenas de 2. Não, eu fui forçado a acreditar pela mídia, pelas empresas, por agências publicitárias, que eu preciso de mais e mais e mais. Já viram algum comercial na TV para consumir menos? Não, não tem. De jeito nenhum. Se você precisa de um carro de 6 cilindros ou não, você tem que comprar. E anda logo. Quando eu estava dirigindo para cá, na estação da rádio local, um locutor empolgado disse: "Você corra, economize, economize, economize. Tem uma liquidação de meia calça." Economize? Comprando mais? Claro, claro. Seria muito ingênuo esperar que a KGB obrigasse a agência publicitária a fazer uma propaganda maluca dessas. Não, claro que não. Mas o que fazíamos quando eu trabalhava para a Novosti? Nós atolávamos editoras, organizações estudantis, grupos religiosos com literatura de luta de classes. Se não diretamente com propaganda marxista-leninista, então propaganda de aspirações legítimas da classe operária. Melhoria de vida, igualdade. Igualdade, vejam só. O presidente Kennedy uma vez disse: "Minha gente, vamos fazer a América acreditar que as pessoas nascem iguais." As pessoas nascem iguais? Há alguma menção na Bíblia ou em alguma outra escritura sagrada, em qualquer religião sobre isso? Qualquer religião? Se não acredita em mim, vá na biblioteca e procure. Não há uma única palavra sobre igualdade. Mas o oposto. Por seus feitos, Deus te julgará. O que você faz é importante, o mérito da sua personalidade. Se você não pode legislar a igualdade, se você quer ser igual, tem que ser igual. Você tem que merecer. Então, ainda assim, nós construímos nossa sociedade sobre o princípio de igualdade. Você diz: as pessoas são iguais, você sabe que é falso, é uma mentira. Algumas pessoas são altas e burras, outras baixas, carecas e inteligentes. Algumas se nós as fazemos, iguais à força, se colocamos o princípio de igualdade na base de nossa estrutura sociopolítica, é o mesmo que construir uma casa na areia. Cedo ou tarde ela vai desmoronar. E é exatamente o que acontece. E nós, propagandistas soviéticos, estamos tentando empurrar vocês na direção que vocês vão sozinhos. Igualdade sim, igualdade, as pessoas são iguais. Terra das oportunidades iguais. É verdade ou não? Pense bem. Oportunidades iguais? Deve haver oportunidades iguais? Para mim e para um safado preguiçoso que vem para cá, vindo de outro país e imediatamente se registra como recipiente beneficiário de seguro? Eu nunca recebi $1. Não, desculpe, eu recebi uma vez. Mas eu nunca requeri seguro. Por 13 anos eu aceitava qualquer emprego. Segurança, jornalista, taxista, qualquer coisa. Bom, eu fui muito ativo, mas algumas pessoas não gostam. Elas imediatamente, então, por que deveríamos ter oportunidades iguais? Por quê? Oportunidade igual para se destacar.
Oportunidades iguais em circunstâncias iguais, sim. Mas você sabe que as pessoas não são iguais. Se destacar, sim, supondo que chegamos ao mesmo nível de excelência. Perfeição, que é um futuro distante e hipotético. Sim, talvez. Mas nós sabemos perfeitamente bem que mesmo com as melhores intenções, as pessoas não poderiam ser iguais. Por que deveríamos ter igualdade no, digamos, sistema legal? E eu, que me considero cidadão cumpridor da lei, ou uma pessoa que vem aqui para roubar e atirar, digamos. O governo dos Estados Unidos, sob Carter, importou milhares de criminosos cubanos. Eram criminosos conhecidos. Ainda assim foram aceitos. Vocês acham justo que eu e minha esposa das Filipinas, que trabalha como um cavalo, como técnica de laboratório no hospital, deveríamos ter os mesmos direitos que um criminoso de Cuba? Por quê? E ainda assim repetimos como papagaios: igualdade, igualdade, igualdade. E o sistema de propaganda soviética ajuda-nos a acreditar que a igualdade é algo desejável. A democracia, tal como foi estabelecida pelos patronos deste país, deste sistema no século passado, não é igualdade. É um sistema onde pessoas diferentes, pessoas desiguais, têm uma chance de sobreviver e ajudar-se umas às outras, em constante concorrência, em aperfeiçoamento constante. Não é uma igualdade que é superimposta por um padrinho ou pessoa boazinha em Washington, D.C. É a igualdade absoluta, existe na União Soviética. Igualdade entre aspas. Todo mundo está igualmente na lama. Exceto algumas pessoas que são mais iguais que as outras no Politburo, partidão. Viram? Então, no momento em que você leva um país ao ponto de quase total desmoralização, onde nada funciona mais, quando você não tem certeza do que é certo ou errado, bom ou mal, quando não há divisão entre o bem e o mal, quando até os líderes da igreja dizem às vezes, bom, violência em prol da justiça, especialmente justiça social, é justificável em países como Nicarágua, El Salvador, bom, talvez Rodésia, e escutamos isso e dizemos, provavelmente, é verdade. É verdade? Não, não é verdade. Violência não é justificável, especialmente em prol de, aspas, justiça social, introduzida por marxistas-leninistas. Vocês são meus ex-colegas da agência Novosti. Ok, então atingimos aquele ponto. O próximo passo é desestabilização. De novo, fala por si só o que é. Desestabilizar todas as relações, todas as instituições e organizações aceitas no país do seu inimigo. Como você faz? Você não tem que mandar um batalhão de agentes da KGB para explodir pontes, não. Você os deixa fazerem sozinhos. A área de aplicação é agora mais estreita agora. Não é como no caso anterior, as ações abertas, legítimas, da KGB neste caso. Mal seriam perceptíveis. Não há crime sem um professor que recentemente veio da União Soviética e introduziu um curso de marxismo-leninismo na Universidade Californiana, por exemplo. Ninguém vai chegar na porta dele e dizer, ok, senhor, venha. Você está preso. Não, não é crime. Não é sequer considerado um crime moral contra o seu país. Então a área de aplicação aqui está se estreitando para a economia. Novamente, relações trabalhistas, certo? Para lei e ordem. E militares. E, vamos lá, economia, lei e ordem, novamente a mídia, mas um pouco diferente. Vou explicar depois. Ok, 3 áreas basicamente. Economia, a radicalização do processo de negociação. Se naquela etapa nós ainda poderíamos atingir, teoricamente, algum acordo positivo entre as partes negociantes, digamos assim, como digamos, introdução arbitrária de juízes de terceira parte,
objetivamente julgando as exigências de ambos os lados, aqui é radicalização. Na etapa da desestabilização, não chegamos a um acordo nem dentro de uma família. O marido e mulher não poderiam descobrir o que é melhor. O marido quer que os filhos comam à mesa, e a mulher quer que ele e a criança corra pelo cômodo e derrube comida pelo chão. Eles não chegam a um acordo, a não ser que comecem uma luta. É impossível chegar a um acordo construtivo entre vizinhos. Alguns dizem, eu não gosto de que você trabalhe no gramado nesta hora, porque exatamente nesta hora estou passeando com meu cachorro e ele está ficando nervoso e não consigo passar as bolas, sabe? Entendeu? Eles não entram em acordo, eles vão para uma corte civil ou coisa assim. Radicalização de relações humanas. Sem mais acordo, luta. As relações normais tradicionalmente aceitas são desestabilizadas. As relações entre professores e alunos, em escolas e universidades, luta. As relações na esfera econômica, entre empregado e patrão, são mais radicalizadas. Não mais aceitação da legitimidade das exigências dos trabalhadores. Não como os japoneses com a teoria Z, se vocês já ouviram falar, onde os trabalhadores estão envolvidos no processo de decisão. Então eles não têm incentivo moral para lutar contra seus patrões. Nos Estados Unidos é justamente o oposto. Quanto mais difícil a luta, melhor. Mais heróicos eles parecem. Quando a rede Greyhound estava de greve recentemente, os correspondentes das emissoras de TV locais em todos os Estados Unidos abordavam os grevistas e eles disseram, sim, estamos fazendo algo bom. E eles pareciam heróis e tinham um público, havia uma família, o marido era motorista de ônibus e então eles tinham decidido em protesto contra os patrões acamparem em algum lugar da floresta. Eles foram apresentados à audiência como uma gente heróica e boazinha. Viram? Os embates violentos entre passageiros, piqueteiros e os grevistas são apresentados como algo normal. 10, 15, 20 anos atrás, nós ficaríamos nervosos de dizer, por quê? Por que tanto ódio? Hoje não, nós dizemos, bem, lugar comum. Radicalização, militarização às vezes, como expliquei naquela etapa. Eu me adiantei um pouco. Pessoas baleadas, ok? A lei e ordem agora. Também digamos, empurrada para áreas onde as pessoas antes resolviam suas diferenças pacificamente e legitimamente. Agora estamos ficando com esses casos judiciais nos casos mais irrelevantes. Não podemos mais resolver nossos problemas. A sociedade como um todo fica mais e mais antagônica. Esses indivíduos, grupos de indivíduos e a sociedade como um todo, e a mídia se coloca em oposição à sociedade, em geral, como um todo. Separada, alienada. Ok? Nessa etapa, vocês se lembram o que eu estava falando? Há umas 2 horas atrás sobre os dormentes. Aí, quando os estudantes, digamos, dos Estados Unidos, que são treinados na Universidade de Lumumba, ou das Nações de Desenvolvimento, os estudantes com quem eu estava lidando, estão sendo mandados de volta da União Soviética aqui, ou se eles já estavam nos Estados Unidos, no país que é objeto da subversão, eles partem para a ação. Os dormentes acordam. Eles dormiram por 15 a 20 anos. Agora eles se tornaram líderes de grupos, padres, sei lá, pessoas públicas. Proeminentemente eles agem, eles ativamente se incluem no processo político. De repente nós vemos um homossexual, há 15 anos ele fazia sujeiras dele e ninguém ligava, o problema dele. Agora ele faz isso uma questão política.
Ele exige reconhecimento, respeito, direitos humanos. Ele junta um grande grupo de pessoas. O grupo dele é as pessoas comuns e há choques violentos entre ele e a polícia. O grupo dele é as pessoas comuns. Não importa o que. São negros contra brancos, amarelos contra as verdes, não importa. Onde está a linha divisória? Desde que este grupo entre em choque antagônico, às vezes militantemente, às vezes com armas de fogo, isso é processo de desestabilização. Os dormentes, muitos dos quais são simples agentes da KGB, se tornam líderes do processo de desestabilização. Não quer dizer que o camarada Andropov manda o camarada Ianov para os Estados Unidos. A pessoa que toma conta já está aqui. Ele é um cidadão respeitado dos Estados Unidos. Às vezes ele recebe dinheiro de várias fundações para a sua luta legítima em prol de, sei lá, direitos humanos, direitos das mulheres, Kid Lib, Prison Lib, seja o que for. Há americanos simpatizantes que doam seu direito a ele. E o processo de desestabilização normalmente leva diretamente ao processo de crise. No caso de nações em desenvolvimento, esta era a área em que eu era ativo. O processo começa, como no Brasil, quando os órgãos legítimos de poder a estrutura social desmorona, não pode funcionar mais. Então nós temos órgãos artificiais injetados na sociedade, tais como comitês não eleitos, ou vocês se lembram de que eu estava falando deles ali, assistentes sociais que não são eleitos pelo povo, mídia que são os senhores auto-investidos da sua opinião, alguns grupos estranhos também, que alegam que eles sabem como guiar a sociedade para frente. Em geral, não sabem. Tudo o que eles querem saber é como coletar doações, promover, vender sua própria ideologia misturada, misto de religião e ideologia. Aqui temos todos esses órgãos artificiais exigindo poder. Só o poder é negado a eles, eles o tomam a forças. No caso do Irã, por exemplo, de repente tínhamos comitês revolucionários. Que tipo de revolução? Não havia revolução ainda, e ainda assim não tinham os comitês. Eles tomavam o poder de julgamento, eles tinham o poder de execução, eles tinham o poder de legislação, tinham o poder judiciário. Todos combinados em uma só pessoa, que é um intelectual de miolo mole, às vezes formado em Harvard ou Berkeley. Ele volta para seu país e acha que sabe a solução para todos os problemas sociais e econômicos. Ok, a crise é quando a sociedade não pode mais funcionar produtivamente, ela desmorona, obviamente. Essa é a palavra para a crise. Portanto, a população como um todo está procurando um salvador. Os grupos religiosos estão esperando o Messias vir. Os trabalhadores dizem, nós temos família para alimentar. Vamos ter um governo forte, talvez um governo socialista, centralizado, onde alguém coloque os patrões em seus lugares e nos deixe trabalhar. Estamos cansados de greve, perder hora extra e todas essas coisas. Precisamos de um homem forte, governo forte. Um líder, um salvador é necessário. A população já está irritada e cansada. E cá está, nós temos um salvador. Ou uma nação estrangeira vem, ou um grupo local de esquerdistas marxistas, não importa, de que eles sejam sandinistas, sei lá, reverendo ou algum tipo, bispo Muzorewa ou bispo como no Zimbábue, não importa. Um salvador vem e diz, eu guiarei vocês. Então nós temos duas alternativas aqui. Guerra civil e invasão. Ok? Viram como funciona? Guerra civil nós sabemos o que é. Líbano é o melhor exemplo. A guerra civil que foi artificialmente implantada no Líbano por injeção de forças da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, invasão nós tivemos em vários outros países, como Afeganistão. Qualquer falha do país leste europeu foi invadido pelo exército soviético.
Mas o resultado é o mesmo. A próxima etapa é normalização. Normalização é uma palavra muito irônica, é claro. É emprestada na situação de 1968 na Tchecoslováquia, quando a propaganda soviética e depois o New York Times declararam: o país está normalizado, os tanques chegaram em Praga. Então não há mais primavera de Praga, não há mais violência. Normal, normalização. Nesta etapa, os comandantes autoinvestidos da sociedade não precisam mais de nenhuma revolução, não precisam de mais nenhum radicalismo. Então, é o reverso da desestabilização. Basicamente, é estabilizar o país, a força, na marra. Então, todos os dormentes e ativistas, e assistentes sociais, e liberais, e homossexuais, e professores, e marxistas, e leninistas, são eliminados. Fisicamente, às vezes. Eles já fizeram o serviço deles. Ok? Eles não são mais necessários. Os novos governantes precisam de estabilidade para explorar a nação, o país, tirar vantagens da vitória. Ok, então chega de revolucionários, por favor. Chega. Isto é exatamente o que acontece em vários países. Lembram de Bangladesh? Essa foi a crise da qual eu fui participante. Primeiro enchia Mujibur Rahman. Em 1971, ele era líder do Partido do Povo, a Liga Awami, com um bigode tipo Stalin. Ele esteve na Rússia várias vezes. 5 anos depois, ele foi baleado por seus ex-colegas marxistas. Ele cumpriu sua função. No Afeganistão, isso aconteceu 3 vezes. Primeiro havia Tarak, depois Amin e agora Babak, e eles se mataram sucessivamente, um atrás do outro. No momento em que o cumpria sua obrigação, o primeiro desmoralizava o país, o segundo desestabilizava, o terceiro levou à crise. Adeus, camarada. Pum. Babrak Karmal vem de Moscou e é colocado em pauta. O mesmo aconteceu com Grenada recentemente. Maurice Bishop, marxista, foi morto por Augustin, como se chama? General alguma coisa, que também era marxista, certo? Então, chega de revoluções, por favor. Normalização agora. De agora em diante, chega de greves. Chega de homossexuais. Chega de homem livre. Chega de kid livre. Chega de livre. Ponto final. Boa e sólida liberdade proletária democrática. E pronto. Agora, para reverter esse processo, é preciso um esforço enorme. Quando hoje os Estados Unidos tiveram que invadir Granada para reverter o processo de subversão, algumas pessoas disseram: rapaz, isso não é bom, não é kosher, invadiram um lindo país, a ilha de Grenada. Ora, por que você não parou o processo aqui, quando Grenada foi só abordada por esquerdistas? Por que não impedir que Maurice Bishop sequer impedir se os grenadeiros queriam? Muito questionável. Para começar, eles não sabiam nem quem era Maurice Bishop. Ele mesmo chegou ao poder sem saber. Ok, mas não deixamos a situação avançar mais e mais e mais, até a crise. A normalização muito em breve. E aí os Estados Unidos decidem invadir o país, descobrindo que o país era inteiramente uma base militar da União Soviética. Claro que é uma medida drástica, claro que é uma pena que os fuzileiros tiveram que perder, 17 vidas, muito ruim. Por que não parar o processo antes que chegue a crise? Ah, não, os intelectuais não deixam. É interferência em assuntos internos. Eles têm o máximo de cuidado para não deixar o governo americano interferir em assuntos internos de países latino-americanos. Eles não ligam para a União Soviética interferindo nesses assuntos. Então, para reverter esse processo, daqui é preciso apenas e sempre ação militar. Nenhuma outra força na Terra pode reverter esse processo neste ponto. Neste ponto, não precisa de uma invasão militar pelo exército dos Estados Unidos. É preciso ação vigorosa, como no Chile, por exemplo. Um envolvimento discreto da CIA para impedir que o Salvador de fora chegue ao poder. E estabilizar o país antes que ele entre em guerra civil.
Ok, apoiar as forças conservadoras de direita, através de dinheiro, bandidos ou lei, não importa. Estabilize o país, não deixe a crise evoluir para a guerra civil ou invasão. Oh, não, seus liberais vão dizer, é contra a lei. O Congresso não alocará dinheiro para ações secretas da CIA. Por que não? Podemos esperar até vir a normalização e os tanques soviéticos aterrissem no aeroporto de Los Angeles? Agora, neste ponto da desestabilização, também o processo poderia ser revertido. E, de novo, mais fácil que neste. Nada de envolvimento da CIA neste ponto. Sabe o que é e precisa aqui? Restrição de algumas liberdades para grupos pequenos, que são inimigos autodeclarados da sociedade. É simples assim. Oh, não, dirão os liberais na mídia. Isso é contra a Constituição americana. Como podemos negar à força os direitos civis a criminosos, por exemplo? Não é bom, ok. Então nós permitimos que eles, ok, se você permite que os criminosos tenham direitos civis, vai em frente e leve o país à crise. Desse jeito não há derramamento de sangue. Limite os direitos. Digo, não colocá-los na cadeia. Não estou falando disso, colocar todos os gays de São Francisco num campo de concentração. Não é isso. Não permitas que eles consigam poder político. Não os eleja a posições de poder, seja o nível municipal, estadual ou federal. Como Jean Willis, tem que ser enfiado na cabeça de eleitores americanos e brasileiros de que uma pessoa como esta, nas posições de poder, é um inimigo. Não temam esta palavra, é um inimigo. Se não for um inimigo aqui, será aqui. Mais adiante ele será fuzilado, é claro. Mas neste ponto ele é um inimigo. Ok? Vocês estarão prestando um grande serviço negando-lhe o direito de faturar em cima de suas próprias ideias malucas e se tornar um homem poderoso. Um homem que usa sua posição de poder, restrição de certas liberdades e permissividade naquele ponto impediria deslizar para a crise e provavelmente voltaria o processo de desestabilização. Restringir o poder ilimitado, o poder monopolista dos sindicatos nesse ponto, salvaria a economia do colapso. Introduzir uma lei para impedir empresas privadas de violar a mente da opinião pública na direção do consumismo, por exemplo, e nenhuma empresa deve ter o direito de forçar você a comprar mais, a não ser que você queira, óbvio. Tem que haver uma lei. Quer anunciar seu carro? Beleza, ok. Mas nenhuma menção a comprar lá agora e economizar dinheiro. Tem que ser contra a lei forçar as pessoas a consumir mais. Autorrestrição. Anteriormente, antes desse processo começar, a autorrestrição era um assunto da igreja, religião, porque nossos pregadores, os padres da igreja, nos diziam: bens materiais são bons, mas não é função primária do ser humano. Porque você tem que viver com algo. Obviamente, o desígnio da nossa vida não é consumir mais desodorantes. Tem que haver algo maior. Se tal um instrumento complicado como o corpo humano foi criado, obviamente deve haver algum propósito mais elevado para isso. É bem fácil evitar a desestabilização negando às empresas ambiciosas uma pequena liberdade, forçar vocês a se tornarem processadores de produtos e bens indesejados. Eles transformam vocês em máquinas. E como uma minhoca que tem entrada e saída, então, digamos, quanto tempo um eletrodoméstico médio dura hoje em dia? Menos de um ano. Por quê? Onde está a qualidade? Mas nós queremos que você compre mais. Ok, o processo de desestabilização pode ser facilmente vencido se, como eu digo, a sociedade, por vontade própria ou depois de persuadida pelos líderes, chegar à ideia de autorrestrição.
É tão difícil, queremos consumir mais, mas você tem a obrigação. A não ser que você queira chegar nessa etapa, onde, como dizemos na Rússia, se o deserto do Saara se tornar um estado comunista um dia, haverá racionamento de areia. Então você tem que limitar suas... Então, você tem que limitar suas expectativas nesse ponto. Antes que seja tarde demais, mas não queremos fazê-lo. O processo de desmoralização, de novo, é a coisa mais fácil de reverter. Antes de tudo, restringindo a importância da propaganda. A coisa mais fácil de fazer. Importação ilimitada e restrita de literatura soviética, jornalistas soviéticos, dar à propaganda soviética e a ditadores ideológicos tempo igual na cadeia de TV americana, tem que ser impedido. E é fácil, eles não se ofenderão, veja bem. Na verdade, eles respeitarão mais a América. Mas quando seu ex-colega Vladimir Posner aparece na Nightline e Ted Koppel pergunta: bom, Vladimir, o que você pensa disso? O que ele pode pensar? Ele é um instrumento de propaganda. Ele pensa o que o camarada Andropov manda ele pensar. Ele é apenas um belo e articulado alto-falante do sistema de subversão soviético. O Ted Koppel te faz acreditar que o meu amigo Vladimir Posner pensa. O processo de desmoralização pode não ter começado de forma alguma se neste ponto aqui, o país é um recipiente de subversão. Ativamente, não violentamente, mas ativamente, impede a importação de ideologia estrangeira. Eu não quero que a América siga o modelo do Japão antigo. Também você não tem que atirar em todo estrangeiro que se aproxime às fronteiras sagradas dos Estados Unidos. Mas quando ele te oferece um bagulho disfarçado de algo bem lustroso, você deve dizer a ele: não, nós temos nosso próprio bagulho. Se nesse ponto a sociedade for forte, corajosa e consciente o bastante para parar a importação de ideias que são estranhas, então toda a cadeia de eventos pode ser evitada. Estive recentemente nas Filipinas e fiquei chocado. Como nas cidades grandes como Manila, crianças escutam música ensurdecedora. É uma nação melodiosa com uma longa tradição de bela e boa música étnica, introduzida pelos espanhóis há muito tempo, talvez uns 2, 3 séculos atrás, não lembro. Mas, de repente, escutando lixo musical tipo funk carioca, estourando rádios a estouro total, volume total. Por quê? Na Índia, passei vários anos vendo a reação de indianos saindo dos cinemas após ver uma produção de Hollywood. Eles não conseguem entender por que os americanos são tão desperdiçadores. Eles arrebentam seus carros lustrosos a cada 5 minutos. Como pode eles atirarem uns nos outros por $500 milhão? É verdade que eles são tão obcecados por sexo? Você consegue imaginar mostrar um filme onde a cada 5 minutos há uma cópula na tela? Há um país onde, como a Índia, um país com longa tradição de respeito a esses assuntos particulares, ou ao Paquistão, por exemplo, e os Estados Unidos esperam que essas pessoas vos respeitem. De jeito nenhum. Ah, sim, eles verão o filme. Eles pagaram 5 rúpias para ver aquele filme, mas eles saem e dirão aos seus filhos: não respeite os americanos. Não seja como os americanos. Viram? Então, o processo de desmoralização pode ser impedido bem aqui, tanto exportando quanto importando. Isto precisa de um passo, uma coisa muito importante a se fazer. Você não tem que expulsar todos os agentes da KGB de Washington.
A solução mais difícil e ao mesmo tempo a mais simples para a subversão é começar aqui e antes ainda, trazendo a sociedade de volta à religião. A religião, presta atenção, algo que você não pode tocar, comer e vestir, mas algo que governa a sociedade e a faz se mover e se preservar. Um cientista soviético, Shafarevich, que não tem nada a ver com... Ele é um cientista de computação, fez um estudo muito intenso na história dos países socialistas. Ele chamava socialista ou comunista a qualquer país com uma ideia, uma estrutura de poder piramidal. E descobriu, na verdade, não descobriu, apenas chamou a atenção de seus leitores, que civilizações como Mohenjo-Daro, nas regiões hindus ribeirinhas, e como Egito, como os maias, como os incas, e como a cultura babilônica também, desmoronaram e desapareceram da face da terra no momento em que perderam a religião. Simples assim, desintegraram. Ninguém se lembra mais delas. Bem, de longe, né? Então, as ideias estão movimentando a sociedade e mantendo a humanidade como uma sociedade de seres humanos, agentes inteligentes e morais de Deus. Os fatos, a verdade, o conhecimento exato talvez não. Toda a tecnologia sofisticada e computadores impedirão a sociedade de desintegrar e eventualmente sumir. Você já conheceu alguma pessoa que sacrificaria sua vida, liberdade, por uma verdade como esta? 2 vezes 2 igual a 4? Isso é verdade. Nunca encontrei uma pessoa que diria, isso é verdade, estou pronto para atire em mim. Para defender a verdade do 2 mais 2 igual a 4, certo? Ninguém faz isso. Mas milhões sacrificaram suas vidas, liberdade, conforto, tudo, por coisas como Deus, como Jesus Cristo. É uma honra. Alguns mártires no campo de concentração soviético morreram, e morreram em paz. Ao contrário daqueles que gritavam, viva Stalin, sabendo perfeitamente bem que ele pode não viver muito. Algo que é não material, movimenta a sociedade e ajuda a sobreviver. E vice-versa. Uma coisa alimenta a outra. No momento em que nos voltamos para 2 vezes 2 igual a 4 e fazemos disso um princípio guia para a nossa vida, nossa existência, nós morremos. Mesmo quando isto é verdade, e isto não conseguimos provar, só podemos sentir e ter fé. Então a solução para a subversão ideológica, estranhamente muito simples, não é a ciência. Você não tem que atirar nas pessoas, você não tem que mirar mísseis, Pershings ou mísseis de cruzeiro no quartel-general de Andropov, nada disso. Você só tem que ter fé e evitar a subversão. Em outras palavras, vamos lá, não ser uma vítima da subversão. Não tente ser uma pessoa que no judô está tentando esmagar o adversário e é pego pela sua mão e não golpeia assim. Não golpeia assim, não faça isso. O golpeia com o poder do seu espírito e superioridade moral. Se você não tem este poder, é hora de desenvolvê-lo. E esta é a única solução. Acabou. Obrigado. Dublagem realizada por Marco Teles para facilitar o acesso ao povo brasileiro do conteúdo desse vídeo. Algumas considerações, alguma dublagem foi um tanto quanto improvisada e colocando pequenos comentários na dublagem, mas temos a legenda. Não leve isso muito em consideração, visto que a dublagem foi feita de uma tacada só para facilitar o andamento do serviço. Obrigado.